que acontece? Lateralmente, ó, sai um feixezinho e aqui na ponta tem uma lâmpadazinha. Quando eu fecho o circuito, ó, a base comprime o pino, empurra o pino. Esse pino faz com que o circuito seja fechado. Passa a energia por aqui e vem acender a lâmpada. E outra coisa que chama atenção, tem diferença na parte final da lâmina reta para a lâmina curva? Tem. Uma, ela é realmente reta. A outra tem um cilindro. Figura geométrica de um cilindro, tá vendo? Por que isso, hein? Nem sabe explicar o porquê? Não? O que acontece? Na lâmina reta, é uma lâmina que é mais recomendada para fazer intubação traqueal em criança. Por quê? A epiglote tem diversas cartilagens, cricoide, tireoide, criptiloideia, eritenoide e assim sucessivamente, que compõem a via aérea. A criança, não é que não exista, tá, a valécula, uma das estruturas da epiglote. Existe, mas ela anatomicamente não está desenvolvida. Ou seja, digamos que isso aqui seria uma valécula no paciente adulto. Na criança não tem. Então a lâmina reta pega toda a epiglote na manobra de laringoscopia para a introdução do tubo. Já uma vez adulta, desenvolvida anatomicamente, ó, o cilindrozinho, ó, pega na valécula. Então, lâmina curva, adulto. Lâmina reta, criança. Ah, mas eu não posso entubar uma criança com a lâmina curva? Pode. Anatomicamente não está correto. Eu não posso entubar um adulto com a lâmina reta? Pode. Mas anatomicamente não está correto. Tá? As diferenças que existem no laringoscópio, no seu funcionamento e no tipo de lâmina, adulto e criança. Introdução no tubo traqueal. No tubo traqueal existem diversos modelos, diversos fabricantes, diversas descrições e inscrições, mas duas coisas são básicas. Em relação ao tubo, existem várias escalas, mas no Brasil a gente adota duas. Uma escala francesa, que vai de numeração 2, 4, 6, 8, 10, até 44. E uma escala americana que vai de 1, 2, 3, até 12. Então a americana é de 1 a 12, a francesa de 12 a 44. Em que situações a gente pode fazer a conversão de uma escala para outra? Como é que eu sei? Por exemplo, um tubo número 7 da americana corresponde a que número da francesa? Existe uma regra prática. A gente multiplica 7 vezes 4, 28. Mais 2, 30. Então o tubo 7 da americana é o equivalente ao 30 da francesa. O tubo 2,5, 7,5, 34. Tubo 8, 36. 8,5, 38. E assim sucessivamente. Sobe 2, sobe meio, sobe 2. Sobe meio, sobe 2. Sobe meio, sobe 2. E decresce da mesma maneira. Tá? Em relação às escalas. Normalmente, dependendo do fabricante, tem inscrições aqui, o número do tubo, oral, nasal, número. E repara o seguinte, tem uma numeração também, ó, que pode ir de 15 a 17 até 25, ou 23 a 21, depende do fabricante também. O que vem a ser isso? Isso está relacionado à distância da comissura labial direita até a bifurcação da traqueia, que é a carina. Então, normalmente, em média, fica entre 17 a 21, dependendo do biotipo. Eu, por exemplo, a minha distância é quase 25 centímetros. É a distância onde o tubo, a numeração do tubo, deve aflorar na cavidade oral. Ela não pode estar introduzida. A gente pega um tubo, introduz acima do permitido, o que vai acontecer? Intubação seletiva. A mais comum é o pulmão direito. Ele é mais largo e mais verticalizado. Então a gente tem que puxar o tubo e ficar antes da bifurcação da traqueia. Aí está o posicionamento normal. Observe que esse tubo tem uma tarja preta. O que seria isso? Isso é radiopacidade. Se por alguma dúvida, que existir ainda,
está seletivo ou não, fazendo-se um raio-x de tórax, que vai aparecer essa parte final do tubo. E tem que estar antes da bifurcação da carina. Tá? E outra coisa, o tubo tem uma estrutura aqui, ó, que vem a ser isso. Cuff ou balonete. Tá? Ele enche, autoinflável, tá? E esvazia. Para que serve o enchimento do CAF em intubação traqueal? Principalmente para evitar a hipoventilação. E quando se faz o procedimento da intubação traqueal, a gente sempre tem que procurar um tubo de maior diâmetro. Sempre. Isso está relacionado à lei de Moisés, π igual à quarta potência do raio. Um diâmetro maior ventila melhor do que um menor. É claro, se tem um tubo pediátrico que não tem CAF, a gente vai ver o porquê. Eu tenho uma ventilação mais dificultada, mais dura. Se eu tenho um tubo maior, eu tenho mais facilidade de ventilar. Então, uma vez passou um tubo, tá, sob visão direta, tá, ele fica nessa posição. Se não encher o CAF, o que vai acontecer? Quando se adapta o balão aqui ou o sistema para ventilar, parte do ar vai para o paciente, certo? Mas parte do ar, ó, ele sai. Quando o CAF está cheio, ó, isso não acontece. O ar não reflui.